gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um vídeo nessa sexta-feira. O vídeo de hoje eu vou falar sobre emoções. Para quem não me conhece, eu sou a Sanai, mãe da Vitória, que hoje tem 7 anos. Ela foi diagnosticada com uma paralisia cerebral e autismo do nível 3 de suporte, o antigo autismo severo. Ela tem também um lado de deficiência intelectual, que também interfere muito no nosso dia a dia, na questão do entendimento. O que são as emoções, afinal? As emoções, elas podem vir tanto por uma memória, a vida atual, presente, uma situação, um trauma, até o cheiro, de você sentir o cheiro de um bolo gostoso pode te trazer emoções, porque remete a um passado, remete à lembrança de alguém. E aí esse conjunto de emoções é o que torna o sentimento. O sentimento já é uma coisa um pouco mais racional, são as emoções já geridas de alguma forma. Eu vou contar um relato breve de algumas coisas que eu passei. Não é um relato específico, mas foram várias vezes em que isso aconteceu. Provavelmente você que é mãe atípica já passou por isso, eu ousaria dizer pelo menos uma vez na vida, se não muitas. Eu me deixava interferir muito pelo julgamento de outras pessoas. Independente se fossem certos ou errados, era julgamento. E eu sentia o peso disso, porque toda vez que eu tentava fazer alguma coisa com a Vitória, fosse porque precisava, por necessidade, uma viagem, ou pela tentativa mesmo de incluir ela um pouco mais no mundo, até ir para a igreja. Nós tentamos ir em diversas igrejas várias vezes. A gente estava muito focado ali naquele espaço kids, se ela ia ficar, na forma que era falado, e nenhuma delas dava certo. Isso gerava uma frustração. Nós tentamos também ir às células, né, onde é um número reduzido, não tem toda aquela luz, aquele barulho, tentamos também. E aí, por que eu estou falando isso? Porque aos olhos dos outros, de quem está apenas assistindo de fora, sempre dava certo. E isso foram várias vezes. Foi em viagem que eu tive que fazer sozinha, porque na temporada o Rafa dobrava, ele trabalhava dia e noite, direto. Eu não tinha condições de ficar sozinha ali com a Vitória. Então eu ia para casa dos meus pais para ter uma ajuda, uma companhia. E essas tentativas para mim eram extremamente difíceis. Porque eu chegava em casa, às vezes eu chegava em casa com muita dor de cabeça, de tanto a Vitória ficar puxando e arrancando meus cabelos. Eu já cheguei algumas vezes em casa com os braços todos, 2 braços inteiros roxo nessa área aqui, roxo, ficava com vários hematomas. Essas eram as tentativas que davam certo para os outros, porque só estavam assistindo. E aquilo me matava por dentro, me matava. Essas eram as minhas emoções falando mais alto. Eu ainda dava muito ouvido para o julgamento, para o pensamento, para as palavras dos outros. E aí quando eu falo o quanto me doía, não era só dor de cabeça, não era a dor daqueles hematomas, me doía emocionalmente, no fundo da minha alma, saber que eu não podia fazer nada, eu não tinha entendimento do que estava acontecendo, e mesmo que tivesse, mesmo assim eu não iria saber o que fazer naquele momento, eu não iria conseguir cessar aquela crise. E aí, o que a gente está muito acostumado a fazer é sempre dar aquele sorrisinho amarelo, chorando por dentro. Aí eu colocava a Vitória no meu colo, ficava sentada ali, esperando o voo, o ônibus que seja, tentando acalmar. E aí, conforme eu colocava a cabecinha dela, ela me mordia o braço inteiro. Eu mudava de lado porque eu já não aguentava de dor, ela mordia o outro braço. Ela puxava o meu cabelo. E a gente tentando contornar a situação com medo. Não é nem só medo, sentimento, as emoções que nos vêm. É de vergonha, de incapacidade. É tanta coisa que vem na cabeça na hora que a gente não consegue lidar com isso. E me doía profundamente, muito mais escutar. Deu super certo. Você devia tentar mais vezes. Eu pensava, deu super certo pra quem? Pra mim, visivelmente não foi. Pra Vitória, não foi também. Porque pra ela chegar naquele estado, com certeza ela estava passando por um nível de estresse alto. Pra quem deu certo? Pra você que estava assistindo?
Como é difícil falar sobre emoções para uma mãe atípica, porque você provavelmente sabe do que eu estou falando, porque você passa por isso também. As nossas emoções, você já deve ter escutado em algum lugar aquela história do copo cheio d'água, que a gente coloca um copo d'água na mão, ele não tem peso nenhum. Para as pessoas, é isso que a gente está carregando, um copo d'água. Ele não é pesado. Qualquer pessoa consegue carregar um copo d'água. Uma criança, um idoso, uma pessoa de idade, até sem dificuldades. Agora, à medida que você fica horas carregando esse copo d'água, dias, o seu braço começa a se cansar um pouquinho, você já começa a sentir uma leve queimação, começa a ficar um pouco mais pesado esse copo. E aí você imagina esse copo por anos. Para as pessoas, são ali uns 200 ml apenas. Para a gente está pesado, tá muito pesado. Eu já escutei muito falar aquela frase que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Embora seja comprovado em que o grande motivo, um dos grandes motivos da ansiedade são gerados por traumas do passado. Mas e quando o grande motivo de todo esse turbilhão de emoções ruins, difíceis de lidar é o presente? Porque muitas vezes não é um problema do passado. Você pode já ter se curado disso. Nem sempre é uma ansiedade em relação ao futuro, mas é o presente. É o presente que está muito difícil. E aí, como é que a gente faz para controlar, para gerir essas emoções? A tal da inteligência emocional. Na verdade, a inteligência é minha e sua. Não são das emoções, porque elas não são inteligentes. Aí a gente entra com a nossa inteligência de gerir essas emoções, de aprender a lidar com essas emoções. Teve um tempo em que Deus falava muito para mim, ressignificar. Nessa época da minha vida, eu já tinha saído da fase do vitimismo, como eu falei, comentei num vídeo aí atrás. Se você não assistiu, corre lá e assiste. Eu já tinha parado de reclamar. O Rafa e eu, meu marido, a gente já tinha saído dessa posição. A gente estava tentando ver as coisas boas da nossa vida. E ele continuava me falando, ressignificar. Deus me falava muitas coisas das quais eu não tinha entendimento. Eu precisei prolongar e pedir entendimento, pedir sabedoria todos os dias da minha vida, de manhã, à noite, o horário que fosse, que eu orasse, que eu tivesse ali um tempo, ou escutando um louvor, uma pregação, eu estava pedindo para ele entendimento, discernimento e sabedoria. Uma dor, quando a gente chega no fundo do nosso poço, e eu digo isso porque eu cheguei no fundo do meu poço. O Rafa, nós chegamos juntos no fundo, nesse profundo fundo do poço. Uma dor, ela só vira um processo quando a gente aprende alguma coisa com essa dor. E não é fácil. Eu tô aqui falando, mas a gente chegou no fundo do poço e por ali ficamos bastante tempo. A gente tinha entendimento de algumas coisas, de outras não sabíamos de que forma. E aí eu entendi que toda aquela dor, o ressignificar que Deus me pedia, era para ter um outro olhar, era para aprender com aquilo. Quando você começa a aprender com a sua dor, aí você entra no processo. Ainda vai ser doloroso, ainda vai ser longo, mas você encontra um sentido para a sua vida, você encontra a sua motivação para cada dia de luta que você tem que passar. Emoções em desordem, elas criam atitudes e vidas em desordem. Você já deve ter visto, até você mesmo, eu era daquele tipo que não levava desaforo para casa quando eu era mais nova, quando eu era solteira, e achava que isso era ser forte, que eu estava certa. Você já deve ter visto também essas pessoas que se estressam e qualquer coisa que acontece, elas já vão correndo tirar satisfação. É a falta de gerir essas emoções. Às vezes é uma notícia ruim, a do laudo, por exemplo, das medicações, no caso da Vitória, que não deram certo. Tanta coisa ruim que se a gente não aprende a gerir essas emoções antes de sair vomitando qualquer coisa, a gente entra num processo perigoso de não ter mais domínio dos nossos atos, dos nossos pensamentos.
Já diz em Marcos, capítulo 7, versículo 21, se você quiser dar uma lida e acompanhar. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que nos contaminam. Essas são algumas das emoções e sentimentos que podem nos vir. Mas tem também o da comparação. Eu achava que porque eu não roubava, eu não mentia, eu não matava, eu estava no caminho certo. Mas eu comparava a minha vida, muitas vezes, com a de outras mães, de outras famílias, a minha realidade. Isso também está errado. A comparação é o caminho mais rápido para a ladeira abaixo. Porque parece que sempre o outro está mais feliz. Isso daí é a sua voz querendo te sabotar. Não dá ouvido para a voz errada. Tiago 1,14 diz: a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. Não se deixem enganar. E em Tiago 4,7, se você quiser ler também, diz: purifiquem o seu coração. Não tenham a mente dividida. Toda vez que a gente der ouvido para a voz errada, por mais cristão que a gente seja ou esteja tentando fazer a coisa certa, a gente vai ter a mente dividida. Em algum momento a gente vai entrar em dúvida, e se a gente não conseguir gerir, como eu falei, é o autogerenciamento, é o autoconhecimento, de você se perguntar: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Você ter ciência, você precisa ter consciência de tudo o que você faz. Se você der ouvido para essa voz errada, fatalmente você vai fazer a coisa errada. Para nós, mães atípicas, pais também, os pais que são presentes, que vivem essa realidade, é muito difícil. É um assunto bem delicado falar de emoções, porque a gente vive um estresse constante, diário, crônico muitas vezes, do esgotamento, como a gente já falou, que muitas vezes a gente chega nesse esgotamento. Então, em algum momento, a gente precisa ter uma nova perspectiva sobre isso. Hoje, como o relato ali que eu dei breve, das situações que eu vivi, não quer dizer que eu não viva hoje ainda, porque hoje a gente ainda faz tentativas, ainda são tentativas frustradas muitas vezes, e muito provavelmente ainda tenham pessoas julgando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, e tudo bem. Deixa julgar, porque elas não sabem o que eu estou passando. E quer saber? E tudo bem também, porque eu não sei o que as pessoas passam muitas vezes. Eu não entendo o que elas passam também. E eu não vou gastar minha energia pensando nisso, porque eu tenho que colocar essa energia na minha vida, no meu propósito, na minha família, na educação da Vitória, da minha filha. Então é nisso que eu gasto a minha energia hoje, é em tentar fazer o que é certo, é tentar seguir o caminho de Deus, ouvir mais a voz dele e menos a minha. Muito da nossa realidade não mudou ainda. Os pensamentos das pessoas, elas pensam o que elas quiserem, porque ainda não pagamos impostos para pensar. A diferença é que hoje isso não me afeta tanto como afetava antes. Hoje eu sei o que eu quero. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei a minha identidade em Deus, em Jesus Cristo. Então eu não vou mais ficar dando ouvido a coisas, a pensamentos, a pessoas que me fazem mal de alguma forma. E não quer dizer que essa pessoa seja mal, como eu falei no outro vídeo. Mas se a gente alimenta de forma negativa, ela vira. O pensamento e julgamento das pessoas é uma perspectiva dela, de alguém que não vive a nossa realidade, que não sabe o que é. Quantas vezes eu falei ali da casa bagunçada, ela tem muito essa coisa aí que vem do Todd de sempre contrariar. Às vezes está muito frio e ela quer deixar as portas e as janelas abertas. Às vezes no calor, durante o dia, ela quer deixar tudo fechado. Para uma pessoa que escuta isso parece uma bobeira, mas quando você vive isso todos os dias, é um estresse a mais que você carrega num saco gigante já, não é só isso. Isso é um detalhe, é uma das coisas. A gente precisa aprender sempre a ver o lado bom. E eu não estou falando que é fácil.
o Rafa e eu, a gente viveu um período bem longo de deserto, onde a gente não aprendia nada, absolutamente. A gente só via problemas, a gente estava sempre numa exaustão. Então, onde você não alcança, onde você não consegue chegar, pede para Jesus Cristo, que é o único caminho para você chegar até Deus, é o único que te cura. Ele tem curado a mim, ao Rafa, a Vitória, todos os dias, porque todos os dias a gente precisa de uma cura, da cura em uma área, da cura em uma situação, em uma circunstância, cada dia é diferente do outro. Então, se você está passando por essa fase, está no deserto ainda e não encontrou um propósito, um sentido em tudo isso, busca tanto as suas emoções, entender, ter esse entendimento das suas emoções, mas também peça entendimento para Ele, porque é Ele que sabe de todas as coisas. Se você está chegando agora no canal, se inscreve. Toda sexta-feira, 4h30 da tarde, a gente traz algum vídeo com algum tema, com algum assunto em que a gente vive, ou também falando sobre inteligência emocional, que serve para todos nós. Curte o vídeo, compartilha com alguém que você conhece que precisa escutar a mensagem. E por hoje é isso. Segue a gente lá no perfil do Instagram, @família típica cristã. A gente coloca alguma coisinha ali sobre a Vitória, às vezes, embora ele tá um pouquinho parado. Mas você pode mandar mensagem pelo direct também, que a gente sempre responde. Por hoje é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.